nós da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita estamos aqui lançando um novo projeto, considerando a dificuldade e o tempo que as pessoas dizem que não têm. É um projeto que visa levar a doutrina espírita a todos os rincões de uma forma mais rápida e concisa. Então, hoje nós queremos falar sobre a fé e convidamos o Dr. Aguinaldo de Paula Vasconcelos, que agradecemos a aquiescência desse convite, que vai nos ajudar nesse sentido. Então, vamos começar já com o Dr. Aguinaldo perguntando o que é a fé. Nós temos o entendimento que a fé é um conjunto de valores, de conhecimentos, de aquisições adquirido pelo Espírito na trajetória do tempo, que faz com que ele tenha medidas consentâneas com a lei de Deus. Logicamente que se nós analisarmos a fé sob um ângulo da palavra em si, parece que é uma coisa abstrata. Mas se nós formos analisar, o produto da fé, ele é concreto. Então, nós entendemos que, à medida em que a pessoa vai adquirindo esse conhecimento e vai pautando a sua vida dentro deste conhecimento e das propostas divinas, ele vai tendo uma conotação mais feliz, usando esta fé, que é um instrumento muito importante para o seu equilíbrio, para a dinâmica da sua vida, para que ele possa realizar esse progresso espiritual para o qual ele está determinado nessa atual existência. A fé liberta do sofrimento? A fé liberta do sofrimento, não totalmente, porque nós sabemos que o sofrimento é uma coisa até relativa. Se eu perguntar, você sofre? A pessoa vai dizer, não, eu não sofro. Mas como não sofre? Você está sofrendo, a gente percebe. Mas o sofrimento depende da ótica da criatura. Às vezes a pessoa diz que está sofrendo, mas que não faz parte. Um exemplo, que eu vejo muito isso, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Aguinaldo, mas você sofre, hein? Porque a medicina exige muito, você tem as suas limitações de tempo, às vezes não vai a um encontro, não vai a uma festa, ou não se alimenta, tem que acordar à noite. Mas eu entendo que isso faz parte da profissão, isso não é sofrimento, isso é inerente à própria profissão que nós abraçamos. Como também, se a gente chegar e disser assim para as mães, olha, mas você sofre, porque, olha, cuidar de filho não é fácil. Mas para a mãe, aquilo é uma coisa tão comum que se perguntar, você sofre? Assim, não. Agora, existem determinados sofrimentos que nós podemos usar a fé como um recurso de proteção. Por exemplo, eu vou me submeter a uma cirurgia e lá eu vou dizer assim, eu estou indo para resolver o meu problema. Que bom! Esta é uma solução, e isso me tranquiliza. Aí se eu disser, vou me operar, meu Deus, eu vou sofrer, será que eu vou sobreviver? Isso é um tormento. Agora, por isso que existe a chamada fé racional e a fé irracional. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu não preciso operar, porque Deus vai me curar. Olha, isso é uma fé irracional. Eu tenho que me submeter à cirurgia e vou orar a Deus, que é um lenitivo para o meu espírito, para que ele me conforte, para que ele ajude o médico que vai me operar, para que eu tenha um bom resultado. Mas, se eu tenho uma fé verdadeira, eu vou dizer, Senhor, estou lhe pedindo, mas seja feita a sua vontade, porque de repente está no meu programa e no seu programa que eu venha a falecer. Então, seja feita a sua vontade e não a minha. Então, eu quero crer que esse jogo de conotação, de conduta, leva a pessoa a sofrer ou não, usando ali a sua fé. Ok. Qual a diferença entre fé raciocinada e fé cega?
Olha, a fé cega é aquela em que nós deixamos para Deus a resolução de tudo. Quando a gente sabe que não é bem assim, nós temos a nossa participação, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós somos regidos por uma lei, onde nós fazemos parte desse contexto. Há algum tempo atrás eu conversava com uma senhora a respeito da problemática dela. E eu, no final, disse, faça conforme nós combinamos, deverá dar certo. Porque, lógico, eu não iria dizer deve dar certo ou vai dar certo, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas, ao sair, ela disse assim, não, vai dar certo, porque Deus é todo-poderoso. Isso, para mim, não é uma fé raciocinada, é uma fé cega. Vai dar certo porque Deus é todo-poderoso. Ninguém tem dúvida que Deus é todo-poderoso. Mas se vai dar certo ou não, depende da nossa conduta. Então, nós precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou fazer uma viagem e vou dirigindo a 140 por hora. Eu orei, pedi aos nossos amigos espirituais que me protejam e tenho certeza que Deus não vai me deixar sofrer um acidente. Isso é uma fé cega. Olha, se eu estou dirigindo a 140, o risco de um acidente é muito grande e se houver, provavelmente é o meu desencarne. Agora, se eu disser, olha, Senhor, eu vou fazer uma viagem, já me aparatei de todos os recursos para que dê tudo certo, gostaria que o Senhor me ajudasse, para que não houvesse nenhuma intercessão, que eu logre o benefício do meu intento objetivado, que dê tudo certo, estou pedindo a sua ajuda, e logicamente acredito, creio que vai dar certo. Isso já é uma fé raciocinada. Eu estou dirigindo dentro do padrão, da lei, eu estou fazendo aquilo que eu entendo corrigir as falhas do carro, eu tenho um roteiro traçado, eu tenho um objetivo, então tudo leva a crer que vai dar certo, até isso eu confio em Deus e naquilo que eu estou fazendo, isso é uma fé raciocinada. Agora, tem pessoas que transferem tudo para Deus. Deus é fiel. Olha, Deus é fiel, nós sabemos disso. Deus é Senhor absoluto, nós sabemos disso. Agora, vai dar certo? Não sei, depende da gente. Porque se tiver que dar certo, Deus usa todos os recursos que Ele tem em mãos cheias para dar certo, e vai dar certo. Se também não tiver que dar certo, eu posso orar, confiar em Deus e acreditar nele e pedir e ter até certeza que vai dar certo, mas não vai dar. Isso é uma fé cega. Então eu tenho que fazer o meu papel, tenho que orar, pedir a Deus, que eu acho importante, um ato de humildade, de entender que Deus é Senhor absoluto da situação, mas que tudo vai depender de uma série de contingências. E ao me pautar dentro desse contexto, eu estou tendo uma fé raciocinada. Ou quando eu acho que Deus é todo-poderoso e vai fazer com que ele aconteça, eu fazendo a minha parte ou não, isso é uma presunção. Porque senão eu não tenho que fazer nada, porque Deus é Deus, Ele pode, Ele vai fazer, então eu não tenho que fazer nada. Isso é presunção, não é fé. Então, existe essas duas situações bem claras, a fé raciocinada e a fé cega, que via de regra leva a pessoa mais a uma situação esdrúxula, absurda, do que realmente dê a ele o respaldo do seu objetivo, que aquilo vai dar certo, que vai ser daquela forma. Temos que ser prudentes, né? Crer é o mesmo que ter fé? Não, pelo contrário. A fé é uma adequação do nosso entendimento com a proposta divina. Então, a fé é algo, vamos dizer assim, que tem que estar objetivada dentro desta ideação divina, porque sabemos que tudo promana dele, não cai uma folha de uma árvore sem que ele queira. Isso tem uma série de nuances que a gente tem que analisar. Agora, crer é outra coisa. Por exemplo, eu creio em Deus? Lógico que eu creio em Deus. Eu creio em Jesus?
Lógico que eu creio em Jesus. Mas eu tenho fé? Bom, aí eu vou citar uma colocação do Tiago. O Tiago, discípulo de Jesus, o irmão de João, né, o filho de Zebedeu, ele disse assim: se tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. Então não adianta você dizer, eu acredito em Deus. Você acredita? O que você tem feito pelos seus irmãos? Nada. Peraí, então eu não entendi nada. Você fala que acredita em Deus e não faz nada pelos filhos dele, que são seus irmãos? Então isso não é fé, isso é uma crença. Agora, quando você fala assim, não, eu tenho fé em Deus, eu entendo, pelo menos na minha modesta condição de entendimento, que Deus desejaria que acontecesse assim, estou pautando a minha vida dentro desse contexto, conforme os desígnios e a vontade de Deus. Isto é uma fé verdadeira, não é uma crença, é uma posição, é uma postura que retrata realmente essa crença em Deus com a fé. Agora, como diz o Tiago, a fé sem obras é morta. Então eu quero crer que o acreditar, o crer, é muito diferente da fé. Às vezes a pessoa, eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, e ele vivia fazendo as coisas para os outros, só caridade, só o bem, e ele era ateu. Logicamente que ele não tinha fé em Deus, porque não acreditava em Deus, mas ele fazia o bem. Um dia eu perguntei para ele, mas você não acredita em Deus e vive fazendo o bem para os outros? Ele falou, eu preciso acreditar em Deus para fazer o bem para os outros? Eu posso, ele precisa, eu faço. Então, se eu tivesse até que fazer uma analogia, eu dizer, ele tinha fé nele, na transcendência, numa força superior, naquela proposta de ajudar, é uma fé dele. Não, eu fazendo assim, eu estou cumprindo meu dever. E não acreditava em Deus, então não tinha crença nenhuma em Deus. Então, até também questiono se ele não tinha crença em Deus, porque muita gente fala que não acredita, mas na hora, meu Deus, faça alguma coisa por mim, na hora da dor, do sofrimento. Mas crer e ter fé é bem diferente. Seguindo o raciocínio que você colocou, tem uma última pergunta que engloba aquilo que você já comentou. Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Qual é a sua colocação a respeito? Bom, isso eu acabei de definir. Eu entendo que tudo na vida precisa ter uma exemplificação. Não adianta eu falar para você, olha, tem que fazer assim, 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 e eu faço diferente. A proposta de Jesus, por exemplo, foi fantástica, maravilhosa e toda retratada nos evangelhos, porque, lógico que ele não escreveu nada, muitas criaturas escreveram a respeito da sua estada na terra, da sua proposta filosófica, mas quero crer que o cristianismo teria morrido se Jesus não exemplificasse aquilo que ele falou. Então, ele disse, perdoa, e ele perdoou. Ofereça-se a outra face, ele ofereceu. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse, e ele fez. Então Jesus, hoje é imortalizado e será sempre, pelos seus feitos, não é pelo que ele falou. Logicamente que ele falou e deu aso, permissão ao seu cumprimento. Mas o cristianismo tem toda essa força, e logicamente que nós temos que nos render a esta força, porque o Cristo exemplificou o que ele fez. Então, eu quero deixar bem claro que, para nós podermos falar em termos de fé, nós temos que exemplificar. Porque é fácil dizer, eu tenho fé, mas o que você tem feito? A pessoa fala uma coisa e faz outra, então isso não consegue dinamizar aquilo que a pessoa está falando, porque nós somos vistos pelos nossos exemplos. A própria doutrina espírita, dificilmente a pessoa adere à proposta da doutrina espírita porque vai ler uma obra, para conscientizar daquilo que a obra do Kardec, através dos benfeitores espirituais, trouxe para nós. A pessoa vai olhar alguém e dizer assim, olha, aquela criatura tem uma conotação muito feliz,
e ela é espírita, certamente essa doutrina deve ser muito legal, porque pela conduta daquela pessoa, pela maneira dela se posicionar, então quero crer, aí veja, começa a surgir a crença e depois a fé, que essa doutrina tem sentido. E ela depois, baseado na conduta da pessoa, procura conhecer a doutrina espírita. E chega lá, começa a estudar, começa a entender os princípios da doutrina, que são muito lógicos, muito racionais, em coerência com as leis naturais. Então, esta pessoa vai, a partir daí, modificar até a sua vida. Vai dizer assim, não, eu pensava dessa forma, já penso diferente, eu agi assim, já vou agir de outra maneira. O que é que essa pessoa está fazendo? Agindo através de uma fé raciocinada, adquirida através da lógica e da razão, em cima de um exemplo de uma criatura que, em nome da doutrina, deu para ela. Veja como as coisas são bem encaixadas. Então, a fé, ela vai ser, na definição do Kardec, a fé, quando ela é real, ela enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque quem tem fé, ela sabe se posicionar com equilíbrio diante da vida. A pessoa que não tem fé é uma folha ao vento, ela é frágil. Basta uma coisinha acontecer, ela desespera, ela não tem força para superar, ela encontra dificuldades, ela apresenta justificativa, ela questiona até Deus. Oh, mas Deus não poderia ter feito isso comigo, porque afinal de contas eu não mereço isso. Quando nós sabemos que a vida não começa no berço, termina no túmulo, nem termina no túmulo, a vida é bilenar, a reencarnação é um fato, é mais uma experiência. Nós trazemos uma bagagem lá de trás e que ela tem que ser reorganizada, transformada, como disse o próprio Ezequiel, um profeta bíblico. Meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então nós estamos com a proposta de nos transformarmos. Agora, se vem um sofrimento, é para a gente crescer, melhorar, progredir, tirar proveito daquela experiência. E Deus nos aquinhoa, nos presenteia com uma experiência que pode ser de dor, para a gente crescer e melhorar. Agora, se eu entender assim, eu vou dizer, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me dando essa oportunidade do sofrimento, da experiência, da luta, para eu crescer, para eu melhorar, para eu estar mais em consonância com a sua proposta, que é um reino de Deus que está reservado para todos nós. Agora, se eu não tenho esta fé verdadeira, real, coerente, eu vou dizer, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso com essa criança recém-nascida sofrendo, as crianças na África passando fome, morrendo de fome, o excepcional, coitadinho, nasceu assim, não fez nada, inocente. Então, à medida em que vai estudando a doutrina, vai entendendo, nós vamos tendo mais coerência, mais tranquilidade, até para aceitar os reveses. Todos os momentos que nós estamos vivendo é fruto de uma conjuntura. Não é que Deus quer que seja assim. São situações em que nós nos permitimos, e Deus permite para a gente tirar proveito em cima daquilo que nós estamos vivendo, que pode ser momentos bons, e pode ser momentos difíceis. Agora, quem tem fé vai saber desfrutar dos momentos bons com alegria, e vai também, com serenidade, superar os momentos difíceis, sem revolta, sem mágoa, sem blasfêmias, entendendo que Deus é amor, Deus não castiga, Deus não cobra, Deus não vinga, Deus é amor. E nós, entendendo isso, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, da melhor maneira possível, com a certeza, a fé, de que amanhã será melhor, mediante uma conduta coerente da nossa parte no dia de hoje. Ok, muito obrigado, doutor Aguinaldo, pela presença aqui na sede da DDE, e pedimos as suas considerações finais para esse dia. Eu quero dizer que, quando Cristo escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos.
Evidentemente que ele se referiu aos espíritas, mas poderia se referir aos católicos, evangélicos, budistas, os não crédulos, qualquer pessoa, porque todos somos filhos de Deus. Ele estava fazendo alusão, referência à importância de nós estudarmos. Porque quando eu saí da faculdade, um professor falou para mim: Aguinaldo, estude bastante, porque você só vai buscar a doença que você conhecer para fazer o diagnóstico. É lógico isso. Eu nunca vou pensar numa doença que eu não conheço. Então, eu tenho que estudar bastante para estar sempre conhecendo a doença e pensando nela com a possibilidade diagnóstica. Então, o estudo, o entendimento, quero crer que seja o primeiro caminho para alavancar essa fé que nós falamos tanto. Porque senão eu vou ficar na ignorância, vou ficar no mito, vou ficar naquela crendice, vou ficar naquilo que atavicamente os meus pais disseram e falaram, e eu vou ficar sempre defendendo as ideias deles que não são as minhas, porque eles disseram e eu tenho que engolir, porque são meus pais, são meus avós. E não é assim. Eu tenho que estudar para eu entender e formar uma linha de raciocínio. E essa é a grande proposta da doutrina espírita, para explicar melhor aquilo que Jesus quis trazer para nós. E quando a gente estuda e entende bem o processo, de qualquer maneira nós vamos aumentar nossa fé, porque a gente começa a entender melhor e vamos fazendo a nossa vida de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, em consonância com aquilo que nós aprendemos. E, logicamente, o que os Espíritos nos ensinam está de acordo com a vontade de Deus. Então, como mensagem final, eu queria dizer que a DDE, a proposta dela é divulgar a doutrina espírita para libertar as consciências, para que os homens entendam melhor a vida, vivam melhor, mais harmonicamente, mediante o conhecimento. Agora, é fundamental que nós todos estudemos para entendermos principalmente o Evangelho de Jesus, que é a proposta libertadora de nossas almas. Ok, muito obrigado. Obrigado a